Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso portal. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela escolha, por ter concordado em aceitar o nosso convite. Nós estamos começando o curso 10 por 10 da banca FCC. Como a banca Fundação Carlos Chagas é hoje a banca em que, se você estudar por ela, você com certeza fará as outras provas, porque quem faz hoje no Brasil os concursos mais pesados em termos de importância, principalmente concursos da área de tribunais, é a FCC. Então é preciso que você mantenha o seu português em dia. Não dá para estudar para concurso de tribunal só depois que sai o edital. E às vezes você está esperando o edital, há meses já tem um pré-edital e o edital não sai. Então, é bom que você fique aí estudando, porque se você não se mantém focado e fazendo questões, você não vai para frente. Então, o nosso modelo, para quem conhece, é o seguinte: nós vamos trabalhar por temas. Esse é o tema, olha lá na tela, acentuação gráfica. Além de acentuação gráfica, vai entrar alguma coisa de ortografia. Então, eu peguei 10 questões da FCC, de concursos variados, e a partir dessas 10 questões, a proposta é anotar as principais regras de acentuação gráfica e alguma coisa de ortografia, se for possível. Para isso, eu preciso que você baixe o PDF, para que você faça anotações, para que você se autoavalie, e também peço a você que anote. É preciso ter um registro. E aí, daí para frente, sabendo como é que a FCC cobra este assunto, vá para a internet e procure outras questões, ou da própria FCC, ou ainda de uma outra banca que tenha o mesmo perfil. Mas não deixe de baixar o PDF e não deixe de fazer anotações. Nós teremos vários temas. Este tema é o de acentuação gráfica, ok? Então vamos lá na tela, vamos começar. A questão número 1 diz assim: todas as palavras estão acentuadas corretamente em âmbito e mantê-lo-ia, da lei benção, europeia forma item, providências, previdência, mídia, veículo, intuito e enjoos. Faça o seguinte: congele a sua imagem, com seu conhecimento prévio, marque a resposta que você julgue correta e só depois você me libera para que eu possa comentar com você a questão. Dê a você mesmo a oportunidade de acertar. Muito bem, gente. Espero que você tenha feito a minha recomendação. Olha, quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente tem que associar a acentuação gráfica a duas coisas. Primeiro, a divisão silábica. Eu preciso saber quantas sílabas tem uma palavra, e depois eu tenho que saber, divididas essas sílabas, qual é a sílaba mais forte, qual é a sílaba tônica. E aí eu tenho que olhar a questão da tonicidade das palavras. A divisão silábica e a tonicidade. Então vamos na tela, começando aí com uma coisa que está na letra B de bola. Então, o dar da letra B de bola, uma forma do verbo dar. Vem aqui. Isso é uma palavra monossílaba. Então, de acordo com a divisão silábica, as palavras podem ser monossílabas, tá? E as palavras monossílabas, elas vão receber acento dependendo da sua terminação. Você viu que na letra A, o dá, uma forma do verbo dar, eu dou, tu dás, ele dá, foi acentuado. Então, os monossílabos são acentuados se terminados em A, E e O. Só isso. Então, se eu terminar com A, com E ou com O, ou então no plural, né? Porque quando a gente olha a questão da divisão de sílaba, a gente deve olhar somente a última vogal, e se depois da vogal tiver um S,
Eu não falo assim, acentua-se a palavra oxítona terminada em S. Não. Geralmente o S é marca de plural. Então, você venha aqui já. Ou é preciso ter fé. Ou eu tenho dó de você. E olha, lembrando a quem já sabe, eu tenho muito dó de você. Não é muita dó, não. Porque a gente pensa que dó é pena. Eu tenho muita pena. Mas eu tenho muito dó. A palavra dó é uma palavra masculina, tá? O gênero é convencional. Agora, quando eu tenho, pegar alguns instrumentos, eu quero picaretas e paz. O paz, sentimento de paz com Z, desejo paz aos povos, isso não tem acento, porque não termina com S, é com Z. Por exemplo, eu tenho que me apoiar nos meus dois pés. O E seguido de S. Né? E, por exemplo, eu tenho que dizer que não existe o sinônimo, o plural de pó, não é pós, mas eu tenho o prefixo de pós, de pós-graduação, ok? Então, terminou em A, em E, em O, seguidos ou não de S, tem acento. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu vi um fantasma, está errado. Porque o monossílabo terminado em I não tem acento. Quando eu falo assim, tu estás, está errado. Terminado em U não tem acento. É só em A, em E e em O. Por isso que aquele palavrão que está escrito no banheiro, se manda alguém tomar no, não tem acento não, tá? Monossílabo terminado em U não é acentuado. Vai lá na tela. Então, se depender da palavra da letra B de bola, isso está corretamente acentuado. Então, se isso está corretamente acentuado, não é a letra A a resposta. Bom, eu agora quero ver com vocês, na letra A, a primeira palavra âmbito. Vem aqui comigo. Se eu falo em âmbito, eu tenho a maneira de separar em sílaba assim, ó. Âmbito. Toda vez que essa sílaba aqui for a forte, a gente chama de oxítona. A palavra oxítona é aquela que tem a última sílaba tônica. Se fosse a penúltima, eu teria a palavra paroxítona. Tá? E como não é a penúltima, é a antepenúltima, é a terceira de trás para frente, essa é o caso da palavra proparoxítona. Certo? E aí, nós temos uma segunda regra. Eu falei que nos monossílabos, olhar a vogal final. A proparoxítona tem que olhar, porque a definição é dizer que todas são acentuadas. Então, todas as palavras proparoxítonas, elas devem ser acentuadas, sem exceção. Coisa rara na língua portuguesa. Então, vai lá na tela. Lá na tela, então, o âmbito da letra A está correto. Beleza? Muito bem. Aí, das palavras que sobraram, eu quero agora começar com vocês pela palavra providências, da letra C. Porque a palavra providências, ela pode ser fruto de uma dúvida, tá? Porque, na verdade, eu tenho pessoas que poderiam pensar que separa assim, ó, providencias, e posso ter pessoas que pensam que separa assim, ó, providencias, ok? E aí, quando eu faço isso, a palavra seria oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, existe uma regra, que eu acabei de dizer para vocês, que toda palavra proparoxítona é acentuada. Mas o cara que dividiu assim, não é proparoxítona. Se a penúltima sílaba é a tônica, ele é uma palavra paroxítona. Se você for consultar as gramáticas, você vai ver que existe esta separação e esta separação. Nós estamos fazendo um curso
para a Banca Fundação Carlos Chagas. Então nós temos que ver como é que a Banca Fundação Carlos Chagas cobra isso aí. Para a FCC, essa separação é errada. Para a FCC, nós temos que considerar essa palavra aqui como paroxítona. O que acontece? Eu te falei que na monossílaba a gente olha a última vogal. Não considero o S. Aqui tem um S. Ó. Só que aqui eu não tenho uma última vogal. Eu tenho duas letras vocálicas na mesma sílaba. Isso aqui é o que a gramática convencional chama de ditongo. E tem uma regra que diz que a palavra paroxítona terminada em ditongo, ela deve ser acentuada. Toda palavra paroxítona terminada em ditongo, ela pode ser confundida com uma proparoxítona, que alguns gramáticos chamam de proparoxítona aparente. Parece que é, mas não é. Então, assim, sempre na separação de sílaba, e sempre na tonicidade, sempre na questão de acentuação, eu tenho que descartar o S e tenho que olhar a letra vocálica. Então, olhe na letra D de novo. A palavra previdência. Vem aqui comigo. Pelo que eu acabei de dizer, eu devo separar assim, ó. Previdência. De modo que eu deixei esse ditongo aqui no final, né? Deixei o ditongo final, e essa palavra é uma palavra paroxítona, como a de cima. Palavra paroxítona terminada em ditongo. Olha na letra C, de novo, na letra D. Mídia. A letra D, gente, é a resposta que você deveria marcar. Por que que é a resposta? Porque na palavra mídia, eu também divido assim, ó, de acordo com o que eu acabei de dizer. Mídia. Eu tenho um encontro de duas vogais aqui, duas letras vocálicas, é um ditongo final. Então, isso é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, a letra D de dado, vai lá na tela, quero que você anote aí do lado. Puxe uma setinha aí do lado, por isso que eu pedi para você baixar o documento. E escreva assim, palavra paroxítona terminada em palavras, né, no plural, paroxítonas terminadas em ditongo. Todas elas, todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo devem ficar acentuadas, tá bom? Então, muito bem. Então, vem aqui comigo. Mas não é sempre que isso vai acontecer. Porque se você tem essa palavra aqui, olha, Eucaristia, eucaristia. Eu já coloquei separado do jeito que tem que ser. Só que agora eu não deixei um ditongo no final. Agora eu deixei um hiato final. A sua dúvida pode ser assim, afinal de contas, como é que eu sei que vai ser um hiato no fim? Ou como é que eu sei que vai ser um ditongo no fim? Por exemplo, se você tem a palavra hóstia, que é o que se oferece na Eucaristia, já é assim. E agora eu deixei o quê? O I junto com A. Eu deixei um ditongo final. Repito a pergunta que algum de vocês pode estar se fazendo. Como é que eu sei que eu vou deixar um hiato no final ou quando eu vou usar um ditongo no final? A sílaba que vier antes do encontro vocálico, aqui é o ris. E a sílaba que veio antes do encontro vocálico, aqui é o os. O hiato vai ficar no final se a sílaba anterior for sem acento. Porque a sílaba tônica é aqui, ó, Eucaristia. Agora, o ditongo vai ser final se a sílaba anterior for acentuada. Porque a regra de acentuação é o quê? As palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. A sílaba tônica é o os.
Então, se esse I não é a sílaba tônica, ele fica junto com outra vogal. Esse I aqui chama semivogal. O I, quando só tem ele numa sílaba, como esse, é vogal. Quando o I fica junto com outra, ele passa a ser semivogal. A FCC não cobra isso. Você não tem que se preocupar com essa regra de vogal e de semivogal, tá? A FCC não vai te cobrar isso aí. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa visão, né, de sílaba anterior acentuada virar um ditongo e sílaba anterior não acentuada virar um hiato. Então, vai lá na tela. Então, marque aí a letra D, porque isso aconteceu, e é por esse motivo que nós temos que dizer que a resposta é a letra C. Eu já tinha dito a vocês que na letra A palavra âmbito estava certa e que na letra B a palavra da estava certa. Quero dizer para vocês que a palavra veículo da letra E também está certa. Se você separa a palavra veículo, vem aqui comigo. Vai ficar assim, veículo. A palavra veículo é uma palavra proparoxítona. E como palavra proparoxítona, ela deve ser acentuada. Tá? Então, olhando a palavra veículo, está certo. Então, na tela, âmbito na letra A está certo, da na letra A está certo, veículo na letra A está certo, e na letra C, todas estão certas. O problema da letra D está na palavra que vem depois de veículo. Aí está escrito intuito, com acento no I, intuito. Mas a palavra não é intuito, a palavra é intuito. Se eu tenho o objetivo de fazer alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa com esse intuito, e não com esse intuito. Então, o problema da letra E é o acento a mais que nós temos na letra I, porque essa palavra não existe, tá bom? Quero que vocês vão comigo à tela novamente. Existe um problema na letra B de bola que é o leem. Por que esse leem está errado? Muita gente acha que ele está certo, mas isso foi um dos pontos mudados no acordo ortográfico. Eu disse a vocês agora há pouco que o hiato é quando eu tenho duas vogais e cada uma fica numa sílaba, certo? A própria palavra hiato tem um hiato aqui, ó. I-a-to. Aí, ó. Só para você guardar, todo hiato é um hiato. E uma coisa que você sabia era que quando tem e, o primeiro E tinha um chapeuzinho, que não tem mais. Nem nele e nem no o. Isso foi abolido no último acordo ortográfico. Então, por exemplo, vocês leem muito, não tem mais o acento circunflexo no primeiro I. Leem é um hiato porque aqui, ó, leem. Quando você era criança na escola, a tia falava que ao separar a sílaba, duas letras iguais, cada uma fica numa sílaba, senão briga. Tinha isso. Mas não é questão da briga, não, o hiato sem ter duas vogais da mesma sílaba, ou em sílabas diferentes. E, por exemplo, o avião não levantou voo. Dá uma vontade de colocar um chapeuzinho no primeiro O, não tem mais não. Então, é porque aqui é o hiato, ó, voo. Vogal igual a outra, cada uma para uma sílaba. Então, nós não temos que separar. Então, aí nós temos o seguinte, essa questão do hiato é, portanto, uma questão em que e o tiveram abolido o circunflexo no último acordo ortográfico. Tá? Então, no último acordo ortográfico, foi abolido o acento circunflexo. Aí. Então, essa é uma regra. Por isso, vamos lá na tela. A letra B de bola, o da está certo, o leem está errado, e na letra E de égua, o veículo está certo, o intuito não tem acento, o enjoos
perdeu esse acento. Portanto, a resposta está marcada a letra D de dado e eu excluí as outras palavras. Ok? Muito bem, gente. Vamos terminando assim o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco a gente prossegue comentando as outras palavras da questão número 1 e passando a fazer as demais questões.